Irmãos, acho que ficou fraquinho, irmãos. Vamos ler de novo, irmãos. A rebelião de Satanás e a restauração da criação. Amém. Rebelião e restauração. Glória ao Senhor, né? Muito rico isso, né? Muito rico. Vamos ler esses dois versículos aí, irmãos? Gênesis 1 e 2. Criou Deus. Muito bem. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor, né? Então fala aí que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Qual é esse princípio? Esse princípio foi o princípio da criação. Mas teve um princípio, mas todo princípio ele tem um fim, não tem? Todo princípio tem um final, não é? Você dá o princípio na construção de uma casa, faz a terraplenagem, gabarito, canteiro de obras, fundação, parede, né, tal, vai laje, cobertura, fechamento com a estrutura metálica, com as janelas, tal, acabamento, reboco, enfim, um pouquinho você está pendurando os acabamentos de registro, acabamento de torneira, não é? Então ali está chegando no fim da obra. Oh, glória a Deus, né? E o banco lá só mandando cobrança. Não é só... Imagina o depósito, você nem passa na rua do depósito, por enquanto. Mas então, tem um final, não é? E nós começamos essa obra em nome de Jesus. Irmão, a gente está vendo já o final do túnel. Abrir assim, glória ao Senhor, né? Logo, logo, vamos chegar no final, né, Zé Antônio? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com ar ou sem ar. Né? Mas tem ventilador. Então, irmãos, todo princípio tem um final. Eu gosto muito de falar isso, porque eu acho que é uma forma da gente guardar no nosso arquivo, da nossa mente, né? É mais fácil guardar as coisas da Bíblia, né? Por exemplo, se a gente pensar, a eternidade não tem começo e nem fim, não é? Se você pensar, pegar desse lado aqui, esse lado aqui é o sul, né? É o sol aqui, leste, oeste, norte, sul. Se você pegar que vem lá do sul, você começa lá no Rio Grande do Sul, mas ela vem muito longe, essa linha da eternidade. Ela vem, irmãos, quando você vê, está aqui em Dayatuba, passou Montemor, passou o bairro Amanda, passou aqui, cruzou a Anhanguera, chegou, foi lá para Paulínia, passou Paulínia, foi lá para Ulambra, foi lá para Uberaba, Minas e está lá no Goiás. E o Goiás não é o fim, passa. Então, a eternidade não tem começo e não tem fim, o nome fala, é eterno. Né? Essa é a linha da eternidade. Agora, se a gente pensar esse tempo que aqui a Bíblia mostra para nós, porque Deus começou a restaurar todas as coisas ali no tempo, quando Ele criou o tempo. Vamos dizer que esse tempo que a Bíblia está falando aqui, ele começa ali no Amanda, vai? Tá certo? Passou na porta do Robério lá. E terminou lá na Anhanguera, nem atravessou a Anhanguera. Um espaço do tempo limitado, que tem um começo e que tem um fim. Dentro da eternidade. Começa ali e passa aqui, ali termina. Esse é o espaço onde nós vivemos. Deus criou por nossa causa. Por causa da criação. Não é? Tem um começo e tem um fim, mas a eternidade não tem. Então, irmãos, é realmente maravilhoso isso daí. Eu queria
ler com os irmãos o que fala aqui sobre o final. 1 Coríntios 15. Vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Quem achou, pode ler. Então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então, aqui fala que vai ter um fim. E quando vai ser? Quando o Senhor Jesus, ele encabeçar todas as coisas. Ele encabeçar tudo. Aí, quando entregar, obrigado, irmão. Quando entregar tudo nas mãos do Pai, é o fim. Aí então, acaba o tempo. Acaba. Não é? Apocalipse 11:15. Pode ler, irmãos, a hora que ele estiver ali. Amém. Amém, amém. Apocalipse 21:6. Eu vou ler para os irmãos aqui, mas pode projetar. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então aqui o Senhor está falando, ele é o princípio e o fim. Nele tudo subsiste, tudo foi criado para ele, a partir dele, e ele vai botar o fim em todas as coisas. Então, irmãos, olha que beleza, né? Deus criou tudo isso aí por nossa causa. E vai concluir depois que o Senhor Jesus tiver dado cabo de todas as coisas, julgado todas as coisas, né? Julgado as coisas da terra, julgado a nós, porque até hoje, irmãos, nós estamos dando trabalho para Deus, não é? A gente dá trabalho para Deus até hoje. Até hoje, com a nossa mente, nossos pensamentos, o nosso achismo. Eu acho, mas é porque eu acho isso, é porque eu acho aquilo. Não, mas eu não acho assim. E respeito o que eu acho. Pronto. A gente é assim, a gente é tão teimoso, irmãos. Tão teimoso. Se o senhor fizer assim, ó, trancar nossa respiração, pluf, acabou você. O que adiantou achar? Você perdeu. Você acha, mas perde. Não é? Então, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, por isso que hoje, né, quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que trazer as pessoas para o Senhor, levá-las a entenderem a importância que elas têm para Deus. Deus não criou nenhuma pessoa para viver vagando, sem sentido nenhum. Daqui um pouco vai morrer, vai. Quando vem aí, ele já vai direto para o trono branco, trono de Deus, e vai para o lago de fogo junto com o diabo. Não foi para isso. Deus criou todas as pessoas para servir a Ele. Então, Deus teve um cuidado quando Ele criou a terra, que nem fala em Isaías 45:18. O que fala lá? Isaías 45:18. Vamos ler? A hora que estiver lá. Vamos lá, leia aí, irmãos. Amém. Amém. Deus não criou a terra para ser um caos. Mas lá no princípio da criação, quando Deus criou, aconteceu um problema que levou a terra nessa condição de caos. Qual foi o problema? Foi a rebelião. A rebelião. Rebelião de Lúcifer, né? Ele se rebelou. Ó Senhor Jesus. Ele fez isso, irmãos.
Tem algumas citações, né, eu queria ler para os irmãos, já que nós estamos aí em Isaías, Isaías 14. Pega aí, irmã, Isaías 14. É muito interessante isso. Versículos 12 em diante. Olha o que diz aí. Pode ler. Ó Senhor. Uhum, sim, até o versículo 15. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Olha aí o resultado da rebelião. Então, a rebelião de Lúcifer causou toda essa situação em que Deus teve que expulsar. E junto com ele foi ainda a terça parte dos anjos. Irmãos, Deus criou tudo de uma forma maravilhosa. Deus criou Lúcifer e aqui fala que ele em Ezequiel fala também que ele era muito bonito, não é? Aqui fala, ele era muito bonito. Ele era formoso. Ó, se chegar em alguém e falar, você é muito formoso, hein? Tem que ser. Se é formoso, é. Às vezes fala, se é, mas é. Né? Pero não muito. Não é? Mas ele era formoso. Deus criou ele formoso, irmãos. Olha, foi um capricho de Deus. E ainda, ele era resplandecente. Irmãos, ele era o anjo de confiança, a obra-prima de Deus. Esse se achando formoso, resplandecente, belo, muito belo. Ele gostou disso, acho que, não sei se, acho que não tinha espelho, né? Mas ele deve ter olhado, pelo menos na água ali do rio, assim, paradinho ali, e falou, eita, eu sou, hein? Eu sou. Mas o que fala que nós lemos aqui? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui foi o erro. Ele queria ser semelhante àquele que criou ele. Que concorrência, irmãos. Deus não aceita isso. Deus não aceita. Então nós vemos que o resultado é que ele foi, junto com a terça parte dos anjos, foi lançado por terra. Então, a gente fala qual a idade da Terra, né? A gente pensando lá de Adão para cá, dá em torno de 6.000 anos, né? Dá para completar aí, né? Tem um errozinho ali no início né, no nosso calendário. Mas estamos chegando. Segundo o irmão Pedro, ele diz que faltam 4 anos para completar 2.000 anos para nós. Completar o sexto, 6.000 anos, sexto dia da criação. No sétimo, o Senhor descansou. Então está chegando o ano do descanso, irmãos. Está chegando. Né? Se for assim, né? A Bíblia não diz que dia o Senhor vai voltar. Mas dentro dessa análise, o Senhor está para voltar, irmãos. Ele está para voltar. Então, se for começar a fazer alguma coisa assim para usar nessa terra, constrói, começa e termina logo. Senão o senhor vai vir e você vai ser pego lá devendo boleto, devendo material de construção. Senhor Jesus, o senhor está para voltar. Faz plano para no máximo 4 anos. Senhor Jesus. Né? Aí o que acontece? Que nessa rebelião, Lúcifer e a terça parte dos anjos foram lançados para a terra. Foram lançados para onde? Naquela criação que nós não sabemos quantos anos para trás tem. Nós falamos 6.000 anos, mas há quem diga que a Terra tem milhões de anos. Ninguém consegue provar qual a idade certa. Não tem nada relatado, nada escrito.
mas milhões de anos. Então esses seres, esses anjos que foram expulsos, foi lá naquela situação da era pré-adâmica, não é? Na era pré-adâmica. Aí o que acontece? Eles foram julgados naquela situação e eles se tornaram demônios, que a habitação deles era o quê? Era a água. Porque a Bíblia fala que havia o Espírito de Deus pairava por sobre a terra. Não, pairava por sobre as águas. Então ali, irmãos, era uma demoniada violenta morando naquele lugar lá. Não é? Não é? A Bíblia está falando. E estava tudo lá, irmãos. Aí quando o chefe dele lá resolveu entrar na história da recriação, quando começou em Adão, ela se enfiou ali no meio ali e foi lá. Era um anjo, né? Foi lá e falou, escutando o que Deus falou lá para Eva, para Adão. Não come daquela árvore, não come dessa, daquela pode, daquelas não pode, tal, tal. Aí foi lá e chegou no ouvido de Eva depois, vem cá. Você acredita que Deus falou que não pode? Você acredita que você vai morrer? Que isso, conversa. Você não vai morrer, não? Vai lá para você ver. E ela, quando viu, ela viu, puxa vida, e era uma árvore bonita, assim, cobiçoso para comer, né? Olhava assim, que nem quando o Judim seleciona as frutas no carro dele. Só que quando chega no fim, está só as rejeitadas, né? Não é? Então, ela viu aquilo lá, falou, puxa vida, vamos comer, isso aqui é bom. Ela pegou e comeu. Uns falam que é maçã. Não falei que é. Né? Acho que nem maçã tinha naquela terra lá. Bom, ela comeu do fruto daquela árvore que Deus falou para não comer. E ainda, aí os olhos dela se abriu, ela foi lá e deu para Adão. Falei, que come aqui, meu velho, ó, você vai ver que esse negócio é bom. E ele comeu, aí os olhos se abriram. Eles passaram então a ter entendimento como Deus, do bem, do mal. Quando Deus chegou, nós sabemos a situação, né? Então, aí ele deixou a demoniada lá e veio causar um problema aqui. Não é? E aqueles demônios, então, já que ele semeou o pecado, aí nas pessoas que foram chegando, se a pessoa dava brecha, os demônios vão e entra. Você tem uma brecha, entra no teu coração. Entra. Por que ele entra? Porque eles moravam onde? Em água. Não é? Vocês lembram aquela passagem lá do demoniado gadareno? Ele morava no cemitério, não é? Aquele endemoniado. E diz que ele era bravo, ninguém passava lá. Ele era muito bravo. Mas aí quando Jesus chegou na terra dos gadarenos lá, ele correu de encontro com Jesus. Falou, o que nós temos com você? Ainda não é hora. Aí Jesus falou, não, você vai embora, você não vai ficar nessa pessoa aí. Aquela pessoa sofrendo, expulsou esses demônios dele, daquele gadareno. Para onde eles foram? Na verdade, eles pediram, né? Então manda a gente para aqueles porcos lá. Jesus falou, então sai daqui. Eles foram entrar nos porcos. E eles dirigiram os porcos para onde? Um precipício onde tinha água. Então, a habitação inicial deles era água. Então, imagine, irmãos, eles provocaram aquela ida para cair na água, na habitação deles. Por que então que ele mora na gente? Por isso que ele escolhe. Por que ele escolhe pessoas? 70% do nosso corpo é água. Que coisa, né? Senhor Jesus. E aquela passagem que o Senhor fala, que né, a Bíblia mostra para nós que aquela pessoa que estava endemoniada, quando expulsa, ela sai, o demônio sai. Mas, se a pessoa não tomar uma decisão, eu estou liberto, agora eu quero alguma coisa para encher esse vazio, eu preciso de Jesus. Essa é a função nossa, irmãos. Pregar o evangelho e tirar as pessoas dessa condição. Fala, você está liberto, você precisa de Jesus.
serve o Senhor. Não é o que a gente sempre fala no batismo, né? Olha, seja corajoso. As perseguições vão continuar. Vai tudo continuar na sua vida. Mas você tem uma arma na sua mão. Que você pode falar para ele que você foi sepultada com o Senhor e que agora o Senhor mora em você. Então não dá chance para o maligno. Não é? Mas se aquela pessoa não aceitar o Senhor, não aceitar que a vida de Deus encha o espaço vazio que foi liberado, ele volta com mais 7. Aí ele monta uma república. Ele estava sozinho, monta um hotel, monta uma república. Irmãos, imagina a farra que vira. E a condição dessa pessoa se torna pior do que antes. É isso. Mas por que ele procura pessoas? Por causa do volume de água que existe em nós. 70% do nosso corpo. Então, irmãos, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler esse versículo? Vamos ler Lucas? Rapidinho, irmãos. Lucas capítulo 24. Capítulo 11, aliás. Desculpa. Lucas capítulo 11. Senhor Jesus, deixa eu achar aqui. A partir do versículo 24, irmãos. Senhor Jesus, 11, 24. O que diz aí? Sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, Senhor Jesus. O último estado daquele homem se torna pior que o primeiro. Misericórdia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então veja, irmãos, o que o opositor fez, né, na bela obra de criação de Deus. Levou os homens a essa condição. Aquela demoniada que estava tudo lá. E, irmãos, e dentre nós, assim, no ambiente, nas ruas, todos os lugares, irmãos, existem legiões de anjos malignos nos céus, nos ares e demônios nas águas. Dizia sempre o irmão Esdras, né? Observa como as cidades que são banhadas pelo mar acontece mais catástrofe e o princípio de pecado, promiscuidade nessas cidades é maior que todas as outras. Porque ela é banhada pelos os demônios, os moradores do mar. Imagina, irmãos. O nível de pecaminosidade nessas cidades. Eu não gosto de ir na praia. Eu achei o mar muito bonito. Lá em Florianópolis tá umas praias muito bonitas, assim. Mas é bom ver assim, falei, Senhor, tá cheio, hein? Tá cheio, hein? Né? Ó, Senhor, irmãos, cuidado. Muito cuidado. Onde você leva a sua família. Às vezes, você leva num ambiente que não é muito legal. Enfim, né? Os irmãos têm discernimento, né? Louvado seja o Senhor. Então, essa obra que o diabo iniciou lá, irmãos, estragou todo o plano de Deus. Que era estabelecer o seu reino aqui na terra e ter o homem na liderança. Adão estava ali, o reino de Deus, vamos viver a vida do reino. A gente ia nascer numa esfera dentro do reino. Mas Deus se retirou, porque o plano dele foi frustrado. Mas não cancelou. Não cancelou. Ainda hoje o Senhor quer estabelecer o seu reino nessa terra. Ó Senhor Jesus. Ainda hoje, irmãos. Tentou de várias formas, você corre pela Bíblia, né? Tentou lá com Noé, e foi com Abraão, e foi com os profetas, foi com os sacerdotes. Irmãos, não dava certo. Mandou a lei, né? Moisés daquele lá, Moisés, homem forte, não deu certo. Ele mesmo não entrou na boa terra, nem ele, né? Por fim teve que vir o Senhor. Ele abriu para nós essa porta de nós buscarmos esse viver para podermos estar no reino. Né? Por isso que o viver de Jesus nessa terra, o alvo não era fazer cura nas pessoas.
Se você perguntar para uma grande parte de cristão, você pergunta por que Jesus veio? Ele veio para curar o homem. Ele veio para salvar o homem. Sim, ele fez tudo isso, mas o alvo dele era salvar as pessoas para elas buscarem e terem condições de estar no seu reino. Quando João Batista veio falando de Deus, ele falou o quê? Eis, arrependei-vos porque está próximo aquele que vai curar vocês. Não. Arrependei-vos porque está próximo o reino. Ele não falou de salvação. Arrependei-vos, está próximo a tua salvação, está vindo. Jesus, quando veio, ele falou as mesmas palavras. Arrependei-vos porque está próximo o reino. Quantas parábolas Jesus falou? O reino dos céus é semelhante àquele homem, àquele agricultor, aquele pai de família. O reino dos céus. E ainda depois que o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou, ficou ali 60 dias, né? Junto com os discípulos, falando das coisas concernentes ao reino. Não foi concernentes à salvação. Concernentes ao reino. Então o objetivo de Deus, irmãos, ainda está aí. Ele quer o reino dele aqui nessa terra. E nós vemos, irmãos, todas as coisas, a contradição, as coisas, existe essa linha paralela que iniciou lá em Gênesis, que é a linha da vida e a linha do conhecimento do bem e do mal, que veio para confundir as pessoas, andam até hoje nessa terra. Misericórdia, irmãos. Então, nós temos que discernir, às vezes nós pensamos, nossa, mas que negócio tão bonito, olha que obra de Deus essa pessoa fez. É obra da vida ou do conhecimento? Irmãos, nós temos que ter um discernimento muito afinado para a gente entender. Muito afinado. São pessoas que fazem coisas terríveis nessa terra, quando faz uma coisa boa, bonita, aí fala, tá vendo? Ele faz a obra de Deus. Ele fala, ai, que caridade, ele fez negócio de Deus. Mas é um promíscuo, um pecador, que não se arrependeu. Que linha está? A linha da vida ou a linha do conhecimento, bem e do mal? Então, irmãos, essa linha paralela existe. E tem nações que se submetem a esse tipo de caminhar. E ficam influenciando os súditos dessa nação, né, as pessoas que são da nação, a viver uma vida errada. Irmãos, né? Amém. Não vamos falar, não vamos detalhar aqui, né? Mas é terrível, irmãos. Quando a liderança do país está totalmente ali nessa linha da morte, linha que vai terminar no lago de fogo, fica incentivando as pessoas a caminharem por aí. Temos que ter discernimento. Ó Senhor Jesus. Nós temos que caminhar na linha da vida. Então esse Lúcifer, voltando a falar lá da rebeldia dele, ele antes era formoso, resplandecente, era a estrela da manhã, ele era maravilhoso, né? Mas o que ele se tornou? O diabo, ele se tornou Satanás, o adversário, ele se tornou a antiga serpente, está lá em 2 Coríntios 11, versículo 3. E lá em Apocalipse, quem vai ser? Vai ser o grande dragão vermelho. De tanto destruir pessoas, de tanto tomar o sangue das pessoas, vai ser um grande dragão vermelho. Então, em que linha nós estamos? Nós temos que ter discernimento. Em que linha nossos filhos, as crianças têm caminhado? Irmãos, eles são tão facinhos de ser enganados. E a gente vê, né, crianças sendo levadas por esse lado do mal, que o final dele vai ser no lago de fogo, caminhando por aí. E a gente não consegue ajudar os pais. Você vai falar para os pais, eles vão falar que você é um crente careta, não é? E criam os filhos desse jeito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então Satanás, ele realmente é astuto. E ele tinha autoridade, irmãos, ele foi criado por Deus. Os irmãos lembram daquela passagem lá de Judas, capítulo 9? Em que o arcanjo Miguel estava competindo com o diabo sobre o corpo de Moisés. Não é? O arcanjo Miguel, a palavra fala que ele não proferiu um juízo sobre ele. Porque ele falou simplesmente que o Senhor te repreenda. Olha, irmãos, ele tinha autoridade.
Ele tinha autoridade, né? O inimigo. Então, nem o arcanjo Miguel foi, né? Quando Jesus morreu lá na cruz, na verdade, quando ele morreu, quando ele foi batizado, perdão. O que aconteceu logo depois que ele passou aqueles 40 dias de jejum? Ele teve fome, e aí o diabo tentou ele justamente naquilo. Pede para essas pedras transformar em pães. Jesus usou a palavra. Nem Jesus usou uma palavra de julgamento, e Jesus usou a palavra para falar com ele. Não é? Depois, falando não só de pão viverá o homem, né? Depois teve outra situação, manda, se apincha daqui que aos teus anjos darás ordem e eles te segurarão. Olha só. Depois veio outra situação, né, teve a situação de levou ele até o alto monte, né? E olhou, ofereceu, olha, tudo isso. Imagine, irmão, oferecer todos os reinos, tudo que você está vendo, até onde seu olho alcança, eu te dou. Se você prostrar e me adorar. Olha só. Jesus novamente usou a palavra. Adorarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, olha como ele realmente era ousado, né? Mas o final nós sabemos, né? Qual vai ser o final dele. Mas, irmão, tudo isso que o inimigo fez, tudo isso que ele aprontou, né? O Senhor realmente tem considerado tudo isso, né? Mas não é a hora. Mas e nós nessa história toda aí? A gente fica sofrendo essas afrontas no dia a dia, na nossa mente, irmãos. Que pensamentos passam na nossa mente? Às vezes a gente tem pensamentos que não dá vontade de falar, dá vergonha de falar. Não é? Quem não tem pensamento assim? Ó, Senhor, nós precisamos, Senhor, com teu sangue me lava. Senhor, com teu sangue limpa minha mente. Senhor Jesus, nós precisamos disso. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo isso que aconteceu gera uma influência no nosso viver hoje. Tudo que aconteceu, como por exemplo, ele buscou liderança, buscou ser exaltado, buscou ser... Irmãos, às vezes no coração nosso pinta esse tipo de sentimento, né? Um exemplo, não sei, vou dar um exemplo aqui. Esses irmãos só ficam assim. Vamos ficar apressando agora que é terminar esse local. Porque os irmãos não vê o que a gente está fazendo, os irmãos não vê. E saiu, não vê, nem liga, nem fala. Mas é para não falar mesmo. Que o nosso serviço ao Senhor tem que ser nos bastidores. Só o Senhor vê. Porque quando alguma coisa acontece, a gente... de repente, essas cadeiras estão precisando de manutenção. Tem várias delas que estão assim com encosto, assento, assim, jogando e tal. De repente a gente vem aqui, faz uma manutenção, elas ficam impecáveis. Aí fala, irmão, essa cadeira que você está aí, ó, eu arrumei, viu? Fui eu que fiz, viu? Arrumei todas elas. Pode ir, qualquer uma. Se você achar uma, eu mordo meu dedo agora. Tá vendo? Sabe, irmãos, o que eu quero falar? Aquele sentimento de eu fiz. Nossa, Senhor, isso tem que sair do nosso coração. Isso aí, né? A igreja fez. Tá lá, tá pronto lá, graças a Deus, né? Alguém fez, às vezes foi você. Alguém fez. Louvado seja o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Né? Então teve uns casos, até foi citado, eu gostaria de citar de novo para os irmãos, de pessoas que queriam, assim, ser maior, né? Ser pessoa. Em 3 João, no versículos 9 e 10, tem a passagem, né, daquele Diótrefes, até o nome dele, olha, pelo amor de Deus. Idiota, não falei isso, Bento? Você para, hein? Senhor Jesus. 3 João, né? Versículos 9 e 10. Está lá? Não está, né? Tá, então vamos lá, versículo 9. Pode ler, irmãos. Ó, Senhor, tá vendo?
palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Esse danado desse rapaz aqui, Diótrefes, ele gosta de primazia, gosta de ser notado. Não é? Olha aí, que situação, né? Isso aqui é raiz do quê? De onde é essa raiz aqui? É lá, é de lá, vem da rebelião. Da rebelião, né? Senhor Jesus, vamos ver, eu anotei um outro aqui. Em Mateus capítulo 20. Olha isso, irmãos. Olha isso aqui. Acho que os irmãos já viram, né? Mas vamos ler de novo. Mateus capítulo 20, versículo 21 e 22. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ó Senhor, mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Ah, tá. Ah, tá. Puderam, eles tomaram, né? Ó Senhor Jesus. Então, a palavra já fala, irmãos, a função do diabo, lá João 8,44, né? Que lá é um tratamento duro, né? Vocês são do diabo, porque é o vosso pai, que é o mentiroso, desde o princípio. Lá o João já rasga o verbo. Lá do começo, desde o princípio ele é assim, e você está fazendo essas coisas aí, se herdou isso dele, né? Teve o caso de Caim, capítulo 4. Vamos ler a Gênesis capítulo 4. Olha a situação que chegou esse homem. Capítulo 4, versículo 5 em diante. Amém. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Olha a ira, o que faz com a pessoa? Às vezes você prega o evangelho para as pessoas, ela está ali com aquele sentimento, uma cara amarrada, mas quando ela toca naquilo, depois ela vai atrás de você. Não, ora por mim aqui, me ajuda aqui, né? Aí descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. Ó Senhor Jesus, puxa. E tem outros casos, irmãos, né? Casos de Babel, as pessoas se rebelaram contra Deus, que também é instigação do mal. Miriam e Arão, quando se rebelaram contra Moisés, mas só Moisés fala com Deus? Só com ele que Deus fala? Ele não fala com a gente também? Que isso? A manifestação daquele sentimento deles se transformou em lepra. Lepra, né? Então, lepra é um mal que está dentro de cada um de nós, irmãos. Esse sentimento de rebeldia está dentro de nós. Então, nós temos que orar ao Senhor para que isso não se manifeste. Como? Como, né? Esse mal, aquele ciúme, aquela inveja, querer ser tal. Irmão, se há alguma coisa no nosso coração, nós sabemos, porque nós conhecemos o nosso coração, nós temos que orar: Senhor, limpa o meu coração. Por isso eu tenho um encargo, irmãos. Eu tenho que orar por mim. Você tem que orar por você. Nós oramos bastante pelas pessoas. Glória ao Senhor. Precisamos fazer isso. Mas primeiro de tudo, quando vai sair pregar o evangelho, Senhor, limpa o meu coração. Me lava com teu sangue. Me enche do teu poder, né? Então, até aconteceu uma passagem aqui. Vamos voltar lá para Lucas. Ó Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, é realmente maravilhoso. Lucas 10. Lucas 10. Achou já aí? 17 em diante. Ó Senhor.
Achou? Então, regressaram. Ah, não, pera um pouquinho, só um minutinho. Só para a gente entender o início dessa história. No início do capítulo 10, Jesus designou 70 pessoas, né? 70 seguidores seus. E enviou de 2 em 2, capítulo 10, versículo 1, eu estou vendo. De 2 em 2, para que precedesse o Senhor em cada cidade, em lugar onde ele ia passar. Vai à frente. 70 pessoas. Puxa vida, ainda 35 duplas, né? Não é? 35 duplas de 2, 2, 2, 2, 2, vai. Onde que Jesus ia passar? Então vai lá, vamos como que preparando o caminho lá, né? Então Jesus enviou eles. Aí vamos voltar lá para o versículo que a gente estava lendo. Certo? Onde a gente estava lendo? Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha, irmãos, olha que coisa. Quando nós saímos para pregar o evangelho, irmãos, nós precisamos estar imbuídos desse comissionamento. Orar, Senhor, o Senhor está nos dando uma comissão. Nós queremos ir em teu nome, exercendo a tua autoridade e fazer aquilo que o teu Espírito nos usar. É isso, é isso. Os adolescentes, quando saem, têm que orar. Senhor, nós estamos indo com um comissionamento que o Senhor está nos dando. O Senhor está nos enviando. Enche-nos do teu poder, da tua autoridade, para a gente poder subjugar até os demônios. Encha-nos, Senhor. E vai, sai. Irmãos, é vitória. A vitória é certa. A vitória é certa. Olha o que acontecia. Quando eles pregavam, os demônios se submetiam a eles. E Jesus comprovou. Falou, eu vi o diabo caindo assim que nem um raio. Olha, irmãos, que autoridade, que empoderamento do Espírito, né? Glória ao Senhor, né? Tudo isso, irmãos, quando você está numa situação totalmente fora daquela condição que Satanás deixou como ramo, que contagia as pessoas. Hoje, né? Hoje, ele como príncipe desse mundo, ele contagia as lideranças dos países, desviando para esses lugares, para esse caminho tortuoso do diabo. E o que nós vamos fazer? Ficar quieto? Não. Temos que falar de Jesus para as pessoas. Encontrou? Fala de Jesus. Fala do Senhor. Qualquer pessoa que pintar na tua frente ali. Exerça a autoridade que você, como um enviado de Deus, recebeu como comissão. É falar do Senhor. Falar para as pessoas, né? Ó Senhor Jesus. Bom, irmãos, é basicamente isso. Satanás se rebelou e Deus veio voltar a restaurar a criação, né? Deus não deixou para lá. Hoje nós estamos nesse caminho, né? Até que o Senhor cumpra o seu propósito de voltar, que Ele possa contar conosco. Né? De brilhar como uma candeia, como luz, como sal da terra, né? Para matar os germes que há nas pessoas e trazer as pessoas para o Senhor. Amém? Temos um local para encher, irmãos. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Precisamos das pessoas que te amam, não para fazer volume, irmãos, mas aqueles que amam o Senhor e querem vir se reunir conosco aqui. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos fazer grupinho? Sim? Dá para falar um pouquinho ainda.